Bem, hoje o vídeo é especial, né? Eu tô há 2 semanas sem gravar vídeo pra série dos 100 finais, mas era porque tava realmente complicado, sendo sincero. Eu já tinha lido esse final de Torre versus Cavalo, só que o problema é que gravar não é tão simples assim quanto parece. Eu tenho que organizar também as linhas que eu vou abordar, sabe? Tem coisa que o livro omite que eu tenho que colocar. É bem mais complicado do que parece. Só que aí eu tirei hoje, já que eu vou viajar amanhã. Eu tirei hoje à noite pra ler de novo, pra reler, já que eu tinha esquecido. Como esse final é meio chatinho, eu vou fazer do seguinte modo. Eu vou exemplificar muito mais do que os outros, justamente porque pra você internalizar o conceito é bem mais difícil do que o final de Bispo contra a Torre, por exemplo. Então é melhor mostrar com mais exemplos. Mas se tiver uma coisa que você tem que lembrar, é que nesse caso, onde você foi levado pra borda do tabuleiro, que é essa região aqui que eu tô marcando, por causa da torre, ela tá restringindo. Nesse final aí, se o rei não se separar do cavalo, o jogo empata. É isso. Mas aí tem uma questão também. Tem uma exceção específica pra isso que eu vou mostrar, mas no geral, quando o cavalo fica longe do rei, o adversário consegue restringir o cavalo, tipo as casas do cavalo, seja de forma direta, tipo, controlando casas que o cavalo pode pisar, por exemplo, aqui. Ele tá controlando essas casas aqui, ó. Só que também tem a forma tática, que é tipo assim, se o cavalo pisar lá, o adversário toma mate, ou você ameaça uma cravada, um duplo, esse tipo de coisa, sabe? É por isso que você não pode deixar o cavalo longe do rei. Aí quando... parece meio abstrato, mas tipo, além do cavalo estar encostando no rei, quando que ele é considerado longe? É quando você não consegue imediatamente voltar pra perto do rei. E eu vou exemplificar isso daí. Pelo princípio que eu falei, de que o cavalo deve ficar perto do rei, é meio óbvio que você não tem tantos lances de cavalo, então eles são meio que forçados. Pra quem não sabe, um lance forçado é quando é o único lance bom que você tem. Então, tipo, se você não fizer aquele lance, se fode. Basicamente é isso daí que eu quero dizer. Nesse caso, o cavalo tem literalmente só um lance, que seria tipo cheque aqui. Você dá cheque no rei, o rei vem pra cá atacando e ameaçando tomar o cavalo, então o cavalo tem que se mexer, e aí você volta pro mesmo lugar. É óbvio que o cara não vai vir pra cá, porque senão seria mamão com açúcar, né? Seria tipo um empate por repetição, ele vai vir pra cá, certo? Aí agora vamos explorar algumas possibilidades. O que acontece se eu jogar isso daqui, por exemplo? Rei F1. Ele pode jogar Torre E2, e aí parece que a gente tá lascado, né? Mas, tipo, a gente não tá. Porque você joga isso daqui, e apesar do cavalo tá longe do rei, e eu ter falado que ele consegue prender taticamente, nesse caso ele tá atacando a torre. Então a torre tem que se mexer, e aí o cavalo volta pro mesmo lugar onde que ele tava, no caso. Tipo assim, depois que a torre se mexe, sabe? Você deve estar pensando que o adversário pode jogar isso daqui, e realmente, a ideia de criar dupla ameaça é a forma que você ganha esse final aqui. Mesmo que ele esteja empatado, você separa o cavalo do rei e você cria uma dupla ameaça. Mas por que exatamente você tem que separar o cavalo do rei? E ele não tá longe o suficiente. Porque nesse caso você pode aproximar o cavalo jogando isso daqui. Se o cavalo estivesse longe, aí ele estaria ferrado, porque tá ameaçando mate aqui, o rei branco eu tô falando. E tipo, se o cavalo, por exemplo, estivesse aqui, não daria tempo dele voltar, seria mate mesmo, entende? Só que como o cavalo tá perto, ele pode voltar, se fizer isso aqui, você joga isso. E aí não tem o que fazer. Ele vai ter que tirar a torre, você vai sair da borda, no caso. Tipo, ele não pode vir pra cá, e você tira o rei da borda, entendeu? Então, esse negócio que eu falei, esse daí é o único caso específico, é o único caso onde mesmo se o cavalo ficar longe do rei, tipo, longe o suficiente, você ainda não perde o jogo. Justamente por causa disso que eu falei, porque o cavalo consegue impedir o mate, apesar da dupla ameaça, entendeu? Nos outros casos é diferente, justamente porque o cavalo vai estar lá na puta que pariu, aqui em cima, tá ligado? Tipo, mais acima. Então não tem como ele voltar pra defender isso daí. Além de rei e F1, o outro lance que você tem, que não perde, que é o único lance no caso, é cavalo C3. E aí quando você joga cavalo C3, o cara pode tentar ameaçar o cavalo, e aí é que você tem que tomar muito cuidado. O ideal é você voltar o cavalo. Como eu falei, mantenha o cavalo perto do rei, aí continua empatado. Porque independentemente do que você fizer, tipo, mesmo se ele separar aqui, ele dá cheque e separa, o cavalo vai conseguir voltar. Tipo, não tem muito o que fazer aqui, sabe? Ele vai tirar a torre pra tentar ameaçar alguma coisa, sei lá, mate, e você volta o rei, por exemplo. Tipo, ele joga, sei lá, isso aqui. Aí você volta o rei, pro mesmo ponto que tava, entende? E aí não tem o que fazer, mano. Realmente não tem o que fazer aqui, pro cara, no caso. Aí aqui você pode voltar, se ele vier pra cá, você volta, que nem a gente tinha mostrado, e aí você sai da borda, assim, desse jeito, entende? Só que a questão é quando você não volta pra perto do rei, o que acontece se você não voltar pra perto do rei? Supondo que você jogue isso daqui. É um exemplo, a gente vai ver o que acontece se você jogar isso daqui. Isso daqui já é um lixo, né, por si só, mas tipo, o cara, ele pode jogar isso daqui. Qual que é a ideia desse lance? É que nem eu tava falando lá. Restringir o movimento do cavalo. Agora, qualquer lance que ele fizer com o cavalo vai fazer com que ele fique longe do rei, no caso. Aí aqui você tem que tomar muito cuidado. Perceba que se você vier pra cá, você toma mate. Se você vier pra cá, duplo e ganha o cavalo. Então você faz o quê? Tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Cavalo, obviamente, não pode vir pra cá, duplo, não pode vir pra cá porque senão perde. Então, o que vem à mente são esses dois únicos lances válidos aqui. Aí a gente vai analisar primeiro o pior deles, né? Evidentemente. Se ele jogar o cavalo F6, você joga a torre D4. Você também pode jogar torre aqui. Qual que é a ideia desse lance? Você restringe ainda mais as casas do cavalo. Aí ele vai ter que ficar se afastando e aí você prende ele. Tipo, essa é a ideia no caso. Você pode jogar isso aqui também, tanto faz na verdade. Porque também restringe um número bem grande de casas do cavalo. Nesse caso aí, aparentemente não faz tanta diferença.
Aí ele joga, sei lá, H5 não faz diferença. Ele joga isso daqui. Você joga isso. Por quê? Você restringe mais casas do cavalo. Aí ele vem pra cá e aí ele tá ferrado aqui. Sendo sincero. Porque você pode jogar isso daqui, restringindo essas casas, e ele só tem duas. Quer dizer, ele só tem uma, ele só tem essa. Só que é óbvio que se ele vier pra cá, cheque duplo ganha o cavalo, né? E aí você aproxima o rei e acabou pra ele, mano. Não tem o que fazer. Tipo, ele não tem movimento de cavalo. Você pode vir pra essas casas, você vai continuar limitando as mesas, ele perde o cavalo dele. Ok, mas se ele jogar H7, o que a gente faz? A gente joga F4. Por que não G4? Porque tem esse cheque aqui que é meio chato, né? E eu prefiro que seja desse jeito aqui. Aí, beleza. Se ele jogar isso daqui, é pior pra ele, no caso. F6. Por que é pior pra ele? Porque eu jogo isso. E aí, as casas dele novamente estão restritas, tipo... Ele pode vir pra essas casas que são horríveis, né? Tipo, se ele vier pra cá, ele toma um duplo, ele não pode. Não pode vir pra nenhuma dessas aqui que eu tô marcando. Não pode vir pra essa nem pra essa, só tem duas. Ele pode dar esse cheque aqui. Só que pra mim é meio claro que isso daqui é ruim, né? Mas e se ele jogar F8? Você faz a mesma coisa, aproxima, vai aproximando o rei pra tirar as casas dele. Ele não tem casa, só tem essa daqui. Só que tem que tomar muito cuidado pra não levar um duplo nessa posição aqui, tipo... Ele joga isso, ele só tem essa casa. Aí tem que tomar muito cuidado aqui, velho. Dá pra jogar, sei lá... Isso aqui não pode porque senão leva isso, né? Então a pessoa poderia jogar isso daqui. E aí traz a torre pra cá, quer dizer, o cavalo pra cá. E aí você coloca a torre aqui e acabou o jogo pra ele, né? Você vai aproximar o rei... Por que eu tomei toda essa cautela aqui? Porque se eu tivesse jogado assim pra restringir essa casa, eu levo esse duplo aqui. Então tem que tomar muito cuidado pra não levar duplo. O cavalo é um lixo por causa disso. Agora a gente volta na ramificação. A gente tinha feito ele jogar isso daqui. E a gente viu que dá merda. Mas e se ele jogasse isso daqui? Que é outro lance que ele tem. Que é o segundo único lance que ele tem no caso. O que aconteceria? A gente joga isso. Qual é o intuito desse lance? B4. É atacar o cavalo e continuar restringindo as casas, né? Aí beleza. A tendência natural do cara é, tipo, atacar a torre achando que ele vai ganhar tempo em cima de você. E aí, por isso vai, sei lá, vai chegar naquela regra dos 50 lances. Tipo, aquela ideia de que eu ataco sua torre, você defende sua torre, eu ataco sua torre e fica nisso, né? Mas não é isso daí que acontece. Porque se ele jogar D5, acabou o jogo. Cheque. Se vier pra cá, cheque, ganha o cavalo. Se vier pra cá, eu jogo isso. E aí, é aquilo que eu tinha falado pra você. Naquela vez lá que tinha acontecido de você ameaçar o cavalo podia voltar pra ficar defendendo na frente. E é por isso que é importante que o cavalo não fique longe. Ele não pode mais voltar. Não tem como ele voltar. Então é ou o cavalo ou o mate. Você defende um, cai o outro. Você deve imaginar que acontece a mesma coisa se ele jogar isso daqui, né? Você dá cheque e aí faz a mesma coisa ameaçando o cavalo. Mas e se, por exemplo, se ele jogasse isso daqui? Eu não preciso falar que é um lixo, né? Porque o cavalo fica já preso. É só ele jogar, é só você, o cara de PT jogar isso daqui. E aí todas as casas do cavalo vão ser restringidas. É meio óbvio que o rei preto chega antes do rei branco. Mas se você tiver na dúvida, eu mostro aqui. Ele não consegue nem vir pra cá. Eu esqueci que a torre, tipo, bloqueava tudo. É a mais fácil do que parece, na verdade. Então o único que parece funcionar pra postergar é jogar isso daqui. Parece um lance bem pior do que esses outros dois aqui, mas não é. Aí dá pra jogar B7 e acabou o jogo aqui, mano. Pode não parecer, pode parecer que ele tem mais casa, só que ele perde pelo mesmo motivo de antes. Ele não pode vir pra cá, não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. Parece que ele pode vir pra cá, só que é a mesma ideia. Cheque. Só que dessa vez não é um duplo, é uma cravada, né? Se ele vier pra cá, cravada, tipo... ameaçando mate. Se tirar o cavalo, cai mate aqui, tipo, assim. Aí faz isso. Se tirar o cavalo, leva mate aqui embaixo. E se vier pra cá, crava o cavalo, tira da frente e perde o cavalo. É isso. Portanto, nessa posição não é lance de cavalo que você tem que fazer. Mas mesmo assim, é meio óbvio que o rei preto chega antes do rei branco, perto do cavalo. E aí captura, sabe? Então não tem muito o que fazer. Tipo, joga D2, aí joga E3, sei lá. Ou F4 também, tanto faz. E aí é isso, cara. Tipo, não adianta o que ele vai fazer, sabe? Ele só continua, tipo, indo. E é isso. Não tem como impedir isso daí. Só que tem que tomar muito cuidado também, né? Pra não levar nenhum duplo. Porque senão estraga toda a posição. Mas no geral é meio óbvio que isso daqui tá ganho, né? Como você deve ter visto, as linhas em si, elas são muito complicadas. Só que a ideia por trás é muito fácil de você captar, né? A única coisa que você tem que se lembrar é do seguinte. Se você estiver jogando de pretas... Quer dizer, se você estiver jogando com o lado mais fraco, que seria o lado que tem o cavalo, você tem que deixar o cavalo perto do rei. Não faça com que o cavalo fique longe do rei, a não ser que dê pro cavalo, tipo, bloquear quando for uma dupla ameaça. Lembra que, tipo, a torre tinha ameaçado o cavalo voltou pra bloquear o mate aqui embaixo, que o rei dele tava aqui na frente. É a única exceção, só que você tem que evitar. Tipo, sempre tenta deixar o cavalo perto aqui do rei, tipo, de boas, assim, sabe? Tipo, o cavalo ficar indo e voltando, sabe?
Porque se o cavalo ficar longe, vai começar aquilo dali. Tipo, o cara vai restringir as casas do cavalo, aí tem casas que vão ser restringidas por causa de motivos táticos, que nem a que eu tinha falado, que era duplo, ameaça duas coisas também. Tipo, ameaça mate, ameaça o cavalo, cravada, dupla, essas coisas, sabe? E é isso que você tem que tirar da aula, é isso.